Você já parou para pensar que tudo o que você ama pode desaparecer a qualquer momento? Não falo apenas da morte, embora ela seja a face mais brutal e definitiva dessa perda. Falo do simples fato de que nada na sua vida é estável. Tudo o que hoje lhe parece sólido, sua família, seus amigos, sua saúde, sua rotina, até mesmo a sua identidade, está condenado à mudança, à fragilidade e, cedo ou tarde, ao desaparecimento. Essa não é uma possibilidade distante. É uma ameaça silenciosa que acompanha cada instante da sua vida, mesmo quando você finge não perceber. O filósofo Sêneca, em suas cartas a Lucílio, já denunciava esse engano humano. Você age como se fosse imortal, mas sua fragilidade está diante dos seus olhos. Nós vivemos como se o amanhã fosse uma garantia, mas a cada segundo algo pode ruir, e nada nos pertence de verdade. A verdade é incômoda. Você pode perder tudo o que ama, e não há nada que possa fazer para impedir. Por que evitamos encarar isso? Porque é doloroso. Preferimos a ilusão da eternidade. Preferimos acreditar que as pessoas que amamos estarão sempre aqui, que a juventude durará, que os laços permanecerão intactos. Mas como diz Pascal em seu Pensées, o homem não passa de um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço que pensa. Temos consciência da nossa fragilidade, mas escolhemos nos comportar como se ela não existisse. Veja ao seu redor. Quantos de nós deixamos de ligar para alguém porque amanhã dá tempo? Quantos abraços ficam para depois? Quantas palavras de amor ficam presas na garganta, como se tivéssemos uma eternidade para usá-las? Ignoramos a verdade óbvia. Talvez não exista esse depois. Nietzsche, em sua provocação mais radical, o conceito de eterno retorno, nos convida a imaginar o seguinte: e se este exato momento tivesse de ser repetido infinitas vezes? Se cada escolha, cada silêncio, cada gesto seu tivesse de se repetir pela eternidade? Você suportaria a repetição da sua vida, tal como a vive hoje? Ou ficaria apavorado com a ideia de reviver para sempre a mesma rotina, os mesmos erros, as mesmas omissões? Esse pensamento é insuportável para muitos. Mas o que Nietzsche queria era nos forçar a dar valor ao presente, a entender que se cada instante é irrepetível, então precisamos vivê-lo como se fosse único, porque ele realmente é. O que você não diz hoje pode nunca mais ser dito. Quem você não abraça hoje, talvez nunca mais seja abraçado. A vida é curta, mas a maior parte das pessoas vive como se estivesse esperando algo começar. Esperamos a aposentadoria, o fim de semana, o próximo relacionamento, a próxima conquista, como se ali estivesse o verdadeiro início da vida. Mas nesse processo, o tempo escorre entre os dedos. Schopenhauer dizia que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Estamos sempre sofrendo pelo que não temos ou entediados pelo que já conquistamos. E nessa oscilação, não percebemos o essencial. O tempo está passando. E com ele, tudo aquilo que amamos está se dissolvendo. É chocante admitir. Cada segundo vivido é um segundo a menos ao lado das pessoas que você ama. Cada instante de distração é uma pequena morte do que poderia ter sido compartilhado. Foi Heidegger quem nos lançou talvez a reflexão mais desconfortável. Somos seres para a morte. Isso significa que a morte não é um evento futuro, mas algo que estrutura nossa existência desde já. Nós nascemos já caminhando para o fim. E qual seria a consequência disso? Segundo ele, viver de forma autêntica é viver consciente da finitude. Quem reconhece que pode perder tudo a qualquer momento, vive com mais intensidade. Cada palavra ganha peso, cada gesto se torna significativo, cada encontro é um tesouro. Ignorar essa verdade é viver de forma inautêntica, como se houvesse um crédito infinito de tempo. Mas não há. A ampulheta está sempre virando. Para Kierkegaard, a vida humana é atravessada pela angústia. Não a angústia qualquer, mas aquela que nasce da consciência de que tudo pode ser perdido.
Ele dizia que a angústia é a vertigem da liberdade, o reconhecimento de que, diante de nós, existe o abismo do nada. Amar alguém, para Kierkegaard, é também aceitar o risco de perdê-lo. É abrir-se para a dor inevitável da separação. Quando olhamos para quem amamos e acreditamos que sempre estará conosco, estamos vivendo na ilusão estética, na superficialidade. Mas quando entendemos que esse amor pode se desfazer, que essa pessoa pode nos ser arrancada, ou mesmo que nós podemos partir antes dela, aí chegamos ao núcleo da existência. A angústia de Kierkegaard não é um mal, mas uma possibilidade. Ela nos faz perceber o que é essencial. Ela nos faz parar de brincar com a vida, como se houvesse sempre tempo para recomeçar. Séculos antes, Montaigne já dizia em seus ensaios que filosofar é aprender a morrer. Essa frase, tão repetida, esconde uma verdade simples. Para viver de verdade, precisamos encarar a finitude. Se fechamos os olhos para a morte, fechamos também os olhos para a vida. Montaigne aconselhava a não evitar o tema da morte, mas trazê-lo para perto. Olhar para ela, conversar sobre ela, refletir sobre ela, porque apenas assim poderemos viver sem ilusões. Quem teme a perda paralisa-se, mas quem aceita que a perda é inevitável, aprende a viver cada instante como irrepetível. Um dos grandes enganos humanos é acreditar que possuímos algo. Dizemos, meu filho, minha esposa, meu amigo, minha casa. Mas, na verdade, nada disso é nosso. Podemos amar, podemos cuidar, podemos partilhar, mas não podemos possuir. O apego é a raiz do sofrimento, já dizia o budismo. Não sofremos apenas porque perdemos, sofremos porque acreditávamos que nada poderia ser perdido. Nos apegamos a pessoas, a momentos, a objetos, como se fossem prolongamentos eternos de nós mesmos. E quando a vida, com sua brutalidade, nos mostra que nada é eterno, entramos em desespero. A sabedoria, portanto, não está em negar o amor, mas em amar sem posse. Amar sabendo que é frágil, amar sabendo que pode acabar. Amar como se fosse sempre a última vez. Pense em seus pais. Se ainda estão vivos, eles não estarão para sempre. Quantos almoços, quantos cafés, quantos gestos simples você ainda terá com eles? E quantos você já desperdiçou acreditando que amanhã dá tempo? Pense em seus amigos. A vida separa, a distância cresce, as agendas se desencontram. Um dia você perceberá que aqueles encontros semanais viraram encontros anuais e depois apenas lembranças. Pense em seu corpo. Sua juventude não será eterna. A saúde que você tem hoje pode ser retirada em um segundo, por uma doença ou um acidente. E tudo aquilo que você adiou para quando estiver melhor, talvez nunca seja vivido. Pense em seus filhos, né, se os tem. Eles não permanecerão crianças. E talvez você esteja tão ocupado que não perceba que cada fase, cada gesto, cada olhar se perde para sempre. O tempo não devolve. Tudo o que você ama está sempre em risco, e é justamente isso que torna a vida insuportavelmente preciosa. Há um instante em que a perda acontece. Pode ser um telefone que toca de madrugada, um médico que pronuncia um diagnóstico, uma mala que se fecha para nunca mais voltar. Nesse momento, a ilusão se rompe. O silêncio é esmagador. Percebemos com brutal clareza que sempre soubemos da possibilidade da perda, mas escolhemos ignorá-la. O filósofo Epicuro dizia que a morte não deveria nos amedrontar, porque, quando ela está, nós já não estamos. Mas ele falava da nossa própria morte. O que dizer, porém, da morte de quem amamos? Essa não é indolor. Ela nos despedaça, porque nos arranca um pedaço de nós mesmos. E ainda assim, ela é inevitável. A pergunta que fica é: o que fazer diante dessa certeza? Se podemos perder tudo o que amamos, não seria melhor não amar? Não seria mais fácil se fechar, viver na indiferença para não sofrer? É aqui que os filósofos se dividem, mas também se encontram. Para Nietzsche, a resposta é o amor fati, amar o destino, amar inclusive a perda,
amar até mesmo a dor, porque tudo faz parte do todo da existência. Para Sêneca, é a serenidade do sábio que sabe que nada lhe pertence, e por isso não se desespera quando algo lhe é tirado. Para Kierkegaard, é a fé que transcende a dor, que aceita a angústia como parte da caminhada. Para Heidegger, é viver de forma autêntica, sem fugir da finitude, mas assumindo-a como condição essencial do ser. Cada um à sua maneira nos convida não ao desespero, mas à consciência. A perda não é um convite ao fechamento, mas ao despertar. Ela nos obriga a olhar para o presente com olhos novos. Quando você entende que pode perder tudo o que ama, a vida muda. Cada gesto simples ganha peso. Um olhar não é apenas um olhar. Um abraço não é apenas um gesto mecânico. Uma conversa banal pode ser a última. E é nesse reconhecimento que a vida floresce. Não quando você foge da perda, mas quando aceita que ela é inevitável. A beleza está na fragilidade. A intensidade está no risco. O amor verdadeiro não é aquele que se protege do fim, mas o que floresce apesar do fim. Então, antes que seja tarde, pergunte a si mesmo: o que você faria hoje se soubesse que amanhã poderia perder tudo? Esse é o ponto decisivo. A maioria das pessoas ouvirá essa pergunta, se comoverá por alguns instantes e depois voltará à vida automática. Mas alguns, talvez poucos, deixarão essa pergunta fermentar dentro de si. E quando ela realmente entra, nada permanece igual. A consciência da perda pode se tornar o maior presente. Ela arranca as máscaras. Ela quebra a arrogância. Ela destrói a ilusão da eternidade. E justamente por isso, devolve o valor a cada instante. É nesse momento que entendemos a lição mais difícil. O sentido da vida não está em acumular o que pode ser perdido, mas em viver plenamente o que pode ser amado. Ao terminar esta reflexão, resta um espelho diante de você. Não o espelho físico, mas o moral. Um espelho que reflete a sua vida até aqui. Quantas vezes você adiou o amor? Quantas vezes você calou palavras que poderiam ter mudado alguém? Quantas vezes você viveu como se fosse imortal? Diante desse espelho, não há como mentir. A perda virá. Você pode ignorá-la, mas ela chegará. A única escolha verdadeira é: você vai viver como se tivesse todo o tempo do mundo, ou vai viver sabendo que não tem tempo algum? A vida não está esperando por você. Ela está acontecendo agora. E cada segundo que passa é único, insubstituível, irrepetível. Não esqueça, você pode perder tudo que ama. E justamente por isso, deve viver como se cada instante fosse o último.